Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. E aí eu olho pro elenco do Vasco, eu tô vendo muita gente com uma visão equivocada do time do Vasco. O Vasco é um dos melhores times do país hoje? Não. O Vasco é um dos piores times do país hoje? Também não. Pior do país que eu me refiro à primeira divisão. O Vasco hoje é um time mediano, com muitos poucos detalhes, ele pode virar um time de pelo menos ali segunda prateleira, tá? E eu explico, se a gente for dividir em 4 prateleiras, vai. O Vasco tem no meio-campo um grande time, a gente tem muitos jogadores que vários times ao nosso redor não têm na qualidade que o Vasco tem. Todo mundo informa: Paulinho, Jair, Tietê, Payet, Coutinho, Hugo Moura, Matheus Carvalho, todo mundo informa, sem ninguém lesionado ou vendido aqui, tem uns jogadores mais jovens, isso aqui dá caldo. O Vasco pode trocar jogador por jogador, mantendo qualidade, variar. Vou jogar com 3 volantes, vou jogar com 2. Se dá para fazer muita coisa com esse meio campo aqui. E depois de muito tempo, o Vasco vai poder trocar jogador por jogador sem sentir problema algum. O Vasco tem um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, com uma característica um pouco diferente. O Verratti não é um jogador virtuoso, não tem muita técnica, mas ele é um cara efetivo, joga aéreo, ele é um absurdo, e a bola limpa no pé para ele finalizar, né? Se não precisar driblar, arrancar, aquele passe açucarado para ele complementar a jogada, ele também vai muito bem. O Vasco tem, se entrar em forma, o melhor meia do futebol brasileiro, que é o Felipe Coutinho. Nós temos um dos 3 melhores goleiros do futebol brasileiro, que às vezes até por momento fica como o melhor goleiro atuando no país. Tem hora que o Fábio sobe mais o sarrafo, tem hora que é o Everton, o menino que estava no Atlético Paranaense, que eu acho que foi até vendido, né? O Bento, também tem hora que é ele. Então a gente vê essa oscilação. O goleiro do Atlético Mineiro também. Então o Léo Jardim é esse goleiro. Na lateral esquerda, idem. O Piton atravessou uma fase meio oscilante no meio da temporada, mas o Piton é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Defensivamente, o Paulo Henrique foi o 3º jogador que mais roubou bola no Brasileirão, é um lateral mais defensivo, mas está no nível também. O Vasco acertando o sistema defensivo e contratando pontas que desequilibrem, o Vasco está no bolo. O Adson é muito bom jogador, então eu acho que o Carille é um cara que equilibra time, que faz times competitivos, e o Vasco precisa de pouco. Não é para ser campeão brasileiro, Libertadores, até porque a gente nem tá disputando Libertadores, mas o Vasco tem um time que, encaixado, dando liga e com pouquíssimos reforços, o Vasco pode entrar nas Copas, principalmente a Sul-Americana, pensando em ser campeão sim, incomodar e voltar a classificar o time para Libertadores. O Carioca fica mais difícil, porque a gente tem Flamengo e Botafogo com baita times aqui, mas chegando nas semifinais e finais, são 4 jogos. Então eu acho que tem muita gente com a visão equivocada do Vasco. O Vasco teve um acidente de percurso em 2024, que foram as contusões. O futebol foi meio macabro com o Vasco. Os 2 melhores volantes da gente são lesionados no intervalo de uma semana, na 2ª e 3ª rodada do Campeonato Carioca, perdemos eles o ano inteiro, e os nossos 2 pontas titulares, ali em agosto, foram de ralo. A gente perdeu na reta final o Adson David. Se eles jogam o ano inteiro, eu acho que o Vasco não seria campeão da Copa do Brasil, tá? Mesmo eliminando o Galo, eu acho que a gente provavelmente perderia a final da Copa do Brasil pro Flamengo, mas pela pontuação que ficou pouca pro Vasco ir pra Libertadores, o Vasco muito provavelmente teria classificado para Libertadores. Então eu acho que tem muita gente com a visão equivocada do Vasco. O Vasco, desfalcado do ano passado sem essas 4 peças, de fato é um time mediano que passa sufoco. Com a adição dessas 4 peças de novo, com o Felipe Coutinho em forma, com o Payet com uma função importante de revezamento com o Coutinho motivado, entra um, sai outro, entra um, sai outro. E até para você poder dosar esse ritmo do Coutinho, eu não tenho dúvida que o Vasco pode sim ser a surpresa
a tal quarta força que era o Corinthians em 2017, aquele time que ninguém dava nada, mas encaixou e surpreendeu, eu acho que a gente pode ser esse time. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.